Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos processos mais incríveis do corpo humano, a homeostasia. Sabe, é aquele sistema que nos mantém em equilíbrio, funcionando direitinho, não importa o que esteja acontecendo lá fora. Vamos entender como essa engenharia biológica fantástica funciona. Pois é, já parou para pensar nisso? O nosso corpo é uma máquina espetacular que está sempre enfrentando desafios, do calorão de um dia de verão ao frio de inverno. A grande pergunta que a gente vai responder hoje é exatamente essa: como é que ele consegue se manter estável no meio de tanta mudança? É só pensar em situações bem comuns. Aquele calor que faz a gente suar ou o esforço de uma corrida que deixa a gente ofegante. Tudo isso são estímulos que, o tempo todo, tentam tirar nosso corpo do eixo. E é exatamente aí que um sistema super engenhoso entra em cena. E a resposta para esse mistério todo é a homeostase. Vamos agora entender de vez o que é essa grande ideia por trás da nossa estabilidade interna. E aqui está a definição. Homeostasia. Vamos pronunciar com calma para não errar? Homeostasia. Pense nela como se fosse o termostato do nosso corpo, sabe? Trabalhando 24 horas por dia para manter tudo funcionando numa faixa ideal, desde a temperatura até o nível de açúcar no sangue. Mas atenção, tem um ponto aqui que é fundamental. Homeostase não é um estado fixo, parado no tempo. De jeito nenhum. É um equilíbrio dinâmico. O corpo está o tempo todo fazendo pequenos ajustes para se manter dentro de limites bem estreitos, garantindo que tudo funcione direitinho para a gente continuar vivo. Ok, mas como é que o corpo sabe que alguma coisa saiu do lugar e, mais importante, como ele corrige o problema? A resposta está em um sistema de controle genial. Vamos mergulhar nesse mecanismo. Esse sistema, que a gente chama de sistema de retroalimentação ou feedback, funciona basicamente com três componentes. Pensa assim, ó, o receptor é tipo um sensor que percebe a mudança. O centro de controle, que geralmente é o cérebro, é a central de comando que analisa a informação. E o efetor é o operário, um músculo ou uma glândula que executa a ordem para consertar a situação. Esse esquema aqui mostra o ciclo em ação. Olha só, o estímulo, vamos dizer o frio, perturba o equilíbrio. O receptor na pele avisa o cérebro. O cérebro manda um comando para os músculos, que são os efetores, e eles começam a tremer para gerar calor. É um ciclo que não para, sempre buscando trazer a gente de volta para o ponto de equilíbrio. Agora, esse sistema de controle tem duas estratégias principais: a retroalimentação negativa e a positiva. Elas agem de formas completamente opostas, como dois lados da mesma moeda, para manter a ordem na casa. A diferença é muito simples, mas é a chave de tudo. A retroalimentação negativa, que é a mais comum de longe, reverte a mudança. Ou seja, se a temperatura sobe, ela faz descer. Já a retroalimentação positiva faz o contrário. Ela reforça, ela amplifica a mudança inicial. Vamos para um exemplo clássico de retroalimentação negativa, para ficar bem claro: a pressão arterial. Se por algum motivo ela sobe, os receptores nos vasos sanguíneos mandam um alerta para o cérebro. O cérebro, por sua vez, comanda o coração para bater mais devagar e os vasos para relaxarem. Resultado, a pressão volta ao normal. A resposta anula o estímulo. Simples e super eficiente. Do outro lado, temos a retroalimentação positiva. Ela é bem mais rara e só atua em eventos muito específicos, como o trabalho de parto. As primeiras contrações empurram o bebê, o que estica o colo do útero. Esse estiramento libera mais ocitocina, um hormônio que causa contrações ainda mais fortes. É um ciclo que vai se intensificando, se reforçando, até que o bebê nasce. É o nascimento que finalmente interrompe o ciclo. Bom, a gente já viu como o sistema funciona quando tá tudo bem. Mas o que acontece quando esse equilíbrio tão delicado é quebrado e a homeostasia simplesmente falha? Vários fatores podem bagunçar nossa homeostase. Coisas como estresses físicos, tipo calor excessivo, desequilíbrios internos, como uma queda de açúcar no sangue, e até os estresses psicológicos do nosso dia a dia, sabe? Pressão no trabalho, na escola. Além disso, doenças e toxinas também são desafios enormes para esse sistema. E o ponto crucial é este: uma falha na homeostase está na raiz de muitas, mas muitas doenças. Se a perturbação for leve, o corpo geralmente dá um jeito de se recuperar. Mas se o desequilíbrio for muito severo e durar muito tempo, as consequências podem ser fatais. Isso mostra o quanto esse equilíbrio é vital para a nossa saúde. E tudo isso nos leva a uma última reflexão.
Homeostase não é só um conceito abstrato da biologia, ela é diretamente afetada pelo nosso estilo de vida todos os dias. Então a pergunta que fica no ar é: como será que as nossas escolhas diárias, o que a gente come, o quanto a gente se exercita, como a gente lida com o estresse, impactam essa capacidade incrível do nosso corpo de se manter em equilíbrio?